Laia, laia, tua luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos.
os vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, cuida de mim. Boa noite, Eva. Boa noite para você que já chegou, que vai chegar amanhã, depois de amanhã, o dia que vier, seja muito bem-vindo. Boa noite, Brasil. Bom dia, Japão. Boa noite, bom dia, boa tarde para o mundo inteiro, onde essa live chegar. Receba nosso carinho e nossa gratidão por você dedicar para a gente o seu tesouro mais valioso, que é o seu tempo. Muito obrigada. Que nós tenhamos uma noite de paz, um dia de paz, uma tarde de paz, uma manhã de paz. E que o que a gente conversar hoje e meditar sirva como força para que nós possamos melhorar alguma coisa em nós que precisa ser mais bem lapidada, vamos dizer assim. Estamos na mesma condição, o Alex e eu, deixando bem claro que nós somos apenas os repetidores, né, da nossa doutrina. Nós lemos, estudamos e repetimos. Isso qualquer um pode fazer. E nós não temos nenhuma sapiência, vamos dizer assim, nós não temos nada, né, que seja tão relevante para que sejamos exemplo. Nós somos companheiros, vocês aí, nós aqui somos companheiros de estudo, porque quem sabe, né, é o Cristo, quem sabe é Ele, e quem sabe e quem soube aqui na Terra para nos ensinar tanto. Depois dele, vamos dizer que nós temos contato aqui, Kardec, Chico Xavier e os espíritos que sempre nos trazem mensagem, nos trouxeram através de Chico. Então, isso é o que nós fazemos, estudar para repetir. Então, não tem nada de seguir Alex e Elizabeth, temos que seguir Jesus, Chico Xavier, que eles realmente sabem e têm moral, né, para dizer qualquer coisa. Somos companheiros de evangelho, somos companheiros de estudo. Muito obrigado por vocês partilharem conosco, né, do tempo, de nos deixar entrar dentro do seu lar, porque é muito complicado a gente abrir as portas do lar da gente para as coisas externas entrarem. Então, a gente tem todo carinho, todo cuidado para que o que a gente leva para vocês seja sempre algo, além de prazeroso, de confortável, de agradável, que a gente procura fazer, que seja muito valioso, que sirva para alegrar o seu dia, sua noite, sua manhã, mas também que sirva de motivação para você, eu, o Alex, sermos melhores. Então, acendamos as nossas lanterninhas para avisar a Jesus: nós já estamos aqui, Jesus, e que se faça a tua vontade. Obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, Chico Xavier, Dr. Bezerra, José Grosso, Vovó Nem,
Eurípides Bassanufo, Irmã Sheila, Maria Dolores, Meimei, toda a caravana de espíritos, todos os poetas que estão sempre conosco. Muito obrigada, nosso padrinho Batuíra, que todos recebam nossa gratidão e nosso abraço. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos proteja nesta noite de todos os males, os visíveis e os invisíveis. Faça ao redor do nosso lar uma proteção para que nada de ruim nos aconteça. Estamos aqui sob as asas de Deus, sob o amor de Jesus. Isso aqui só acontece porque Deus abençoa, e que Deus abençoou, abençoado está. Que assim seja. Começamos então o nosso Eva desta noite dizendo graças a Deus. Alô, alô, Alex. Graças a Deus. Zum, 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 meu povo. Boa noite. E aí, gente, como estamos? Tô querendo saber aí da vida dos outros. Eu sou curioso pra caramba. Isso aí é falta de educação, né, gente? Mas é bom estimular as pessoas a falarem, né, dos seus sentimentos, como é que passaram o dia, dar uma relembrada aí, né? Estamos vencendo, né? Mais um dia abençoado. Eita! Alô, alô, Ana Maria Gambini. Elton Reis. Só o Elton Reis também tá deixando um alô, alô ali, ó. O Rosimério Gonçalves, é a última vez que eu vou falar seu nome essa semana, tá? Porque o povo tá reclamando que eu fico privilegiando os parentes aqui, você sabia? Ela é minha parente. Sirlene Zeferino, lá de Rio Verde. Carmélia Castanho, Rio de Janeiro. Tânia Miranda, boa noite. Tereza Célia. A Meire Duarte diz que a sexta-feira foi tensa. Tem dia que é de noite, né, gente? A Rosana Ribeiro já disse que hoje foi um dia feliz. Que bom. Hello. A Tânia de Deus já chegou falando inglês. Hello. Muito bem, gente. Ontem, o menininho esqueceu de me passar os aniversários aqui. Mentira, eu que esqueci. Eu falei que ia deixar para o final e terminou Eva e eu não mencionei aqui os aniversariantes. O Luiz Beto já me chamou a atenção aqui hoje cedo. Falou, Alex, nós tínhamos ontem 6 aniversariantes aqui identificados. Você não falou o nome deles. Aliás, você até se lembrou da Icleia, né? Além da Icleia Rodrigues, que é a irmã preferida da Sônia, não é, Sônia? Você que falou. Temos também a Rosana Ribeiro, né? A Soraya de Carvalho, gente, de ontem, tá? Nossa. A Maria Zezé, a Maria José de Almeida e o Yuri Felipe, que completou 12 aninhos ontem, gente, né? O netinho parabéns. Da Elaine Gama. Parabéns, porque hoje é o dia do aniversário de vocês, mais um dia. Então é aniversário também. Parabéns. Beijo. Então, gente, que bom, né? Que nós estamos aqui ontem, né? Agradeço a vocês aí pela visitinha lá na comunidade Bezerra de Menezes, né? No canal da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Eles ficaram muito felizes, né? Enviaram aqui vários agradecimentos e eu quero compartilhar com vocês. Eles ficaram muito felizes lá pelas visitações, pelos comentários. Descobri, né, que tem evangelista aqui que já frequentou aquela casa, já se dedicou lá, já fez trabalhos voluntários ali na região, conhece bem, né, dona Célia? E agora teve a oportunidade aí de matar saudades, né? Pois é, Sônia, não é mole não, né? É isso aí. Gente, há uma música, eu não sei quem são os autores, nem quem canta, mas talvez você até saiba, que ela diz que um dia todos nós seremos anjos. Não tem uma música que fala isso? Isso não é mera cogitação, não. Isso daí é uma afirmação que tem todo o embasamento na doutrina espírita. Um dia todos nós seremos anjos. Agora você não me pergunta que dia não, porque isso daí varia, como diria lá em Goiás. Vai depender de nós acelerarmos o passo ou acelerarmos o voo, né, melhor dizendo, ou então
nos mantermos ainda patinando, arrastando, mas o que é certo um dia todos nós seremos anjos. Mas o melhor de tudo, a melhor notícia, é que nós seremos anjos de Jesus. Aí você pode dizer assim, Alex, mas olha só, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E se nós acelerarmos o passo, a Terra pode ficar para trás. E nós seremos anjos em outro orbe, em outro planeta, e teremos outro governador. Pois é, mas tem um detalhe. Na minha humilde opinião aqui, de acordo com o que eu tive estudando, Jesus não é o governador somente do planeta Terra. Chico Xavier já disse isso, Geraldinho está por aí repetindo isso para todo canto, que Jesus é responsável por alguns outros planetas também. Uns num estágio evolutivo um pouquinho anterior ao estado atual da Terra e outros mais adiantados, onde inclusive os anjos já estão por lá. Então, que seja na Terra ou que seja nesses outros orbes, a governança é de Jesus. Nós temos grande chance de chegarmos à angelitude ainda sob as grandes asas amorosas do Cristo. Por isso, o título do Evangelho de hoje é muito interessante, na minha opinião. Como hoje é o dia de Neio ou Neio Lúcio, como você preferir, aqui no Evangelho de Amor, nós escolhemos mais uma das suas mensagens do livro Alvorada Cristã, que fala sobre anjos. Ele já começa contando a história de uma mocinha chamada Adélia. Neio Lúcio disse o seguinte, que a Adélia ouvira falar em Jesus. Bom, todos nós aqui, gente, todos nós, não tem aqui exceção, já ouvimos falar de Jesus. Então nós estamos aqui inicialmente na mesma condição da Adélia, Mas a Adélia, ela tomara-se de tamanha paixão pelo céu que nutria um desejo único, ser anjo para servir ao divino mestre. Então vamos dar um pera aqui agora e vamos começar as nossas pesquisas. Nutrir significa alimentar, sustentar. Adélia nutria, alimentava, sustentava um desejo único, ser anjo para servir a Jesus. Todos nós aqui nutrimos, alimentamos, sustentamos desejos. Eu gostaria que você pensasse agora, se por acaso, dentre esses vários desejos que você nutre, que você alimenta, que você sustenta, algum deles tem relação com Jesus. Algum deles tem relação a servir com Jesus? Para isso, a boa menina, Adélia, fez-se humilde e crente, e quando não se achava na escola, em contato com os livros, mantinha-se na câmara de dormir em preces fervorosas. Então, a vida dela era da escola para o quarto, estudando e orando fervorosamente na direção do seu desejo único aqui. Ela cercava-se de lindas gravuras. Isso aqui é interessante diante daquilo que você comentou hoje à tarde comigo. Ela cercava-se de lindas gravuras, olha a importância da arte, em que os artistas do pincel lembram a passagem do Cristo entre os homens, e em lágrimas repetia: Senhor, quero ser tua, quero servir-te. Gente, isso aqui é uma dica importantíssima que a gente pode trazer lá do ambiente corporativo, que isso aqui é maçante, para o campo espiritual. Primeiro, meta. Repita essa meta para você, para sua própria mente. Ela estava repetindo isso aqui em prece, em lágrimas, ela conversava com Jesus, mas ela estava
ingerindo isso aqui ó, o tempo inteiro, sabe? Se alimentando disso, sustentando, nutrindo, né? Eu quero isso, o objetivo, a meta, relembrando. Segunda coisa, cria um ambiente em torno de você que favoreça a consecução da sua meta. E foi o que ela fez. A mãezinha, em franca luta doméstica, em balde, ou seja, em vão, convidava ao serviço da casa. A Adélia sorria, abraçava-se a ela e reafirmava o propósito de preparar-se para a companhia do divino amigo. A bondosa senhora, observando que o ideal da filha só merecia louvores, deixava-a em paz com os estudos e orações de cada dia. Eu já comecei aqui a admirar essa mãe. Primeiro, respeito. Segundo, apoio. Daqui a pouco a gente vai entender a importância disso na sequência da história. Cantemos, por gentileza? Eu peguei aqui na internet essa música que você falou. Ela tá só a letra, tá sem cifra e tal. Vou tentar cantar pelo menos um pedacinho, tá? Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito. Não, acho nesse não, peraí. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente a somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Não, acho que não é assim não. Peraí. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Um dia todos nós
400 mil erros, mas pelo menos o refrão. Era essa, não era? Eu vou aprender, tá? Pelo que eu vi aqui na pesquisa aqui, Grupo Acordes. Pois é. Legal, tá no Spotify, tá no YouTube, viu, gente? Eu vou aprender. Vale a pena, hein? Desculpa aí, grupo Acordes aí, que eu não dei conta, mas prometo que eu vou aprender. Gente, quem pensou aí nos desejos que nutre em relação a Jesus? Conseguiu identificar? Porque nós desejamos tanta coisa, concorda? São tantos desejos, tem algum aí no meio, ou alguns relacionados a Jesus? Alguém aí tem um desejo semelhante ao da Adélia, de se tornar um anjo de Jesus? Sim ou não? Continuemos aqui. Então, o contexto nós já entendemos, né? A mocinha ia para a escola, estudava, voltava para casa, se inspirava em tudo aquilo que trazia à memória, né? A lembrança ali, a imaginação de Jesus, orava fervorosamente, pedia ao Cristo que a conduzisse à angelitude para servir ao lado do mestre. E assim era a rotina dela. A mãe, atarefada, com um monte de serviço, pedia ajuda para ela, mas não adiantava, porque ela explicava para a mãe, carinhosamente, ela abraçava a mãe: mãe, meu propósito é esse, eu preciso focar no meu propósito. A mãe entendia, né? Inclusive valorizava, considerava nobre, louvável a atitude dela, e assim elas caminhavam. Meses correram sobre meses, e a jovem prosseguia inalterável. Isso aqui não deixa de ser disciplina, né, gente? Orando sempre, suplicava ao Senhor a transformar-se num anjo. Decorridos 2 anos de rogativas, sonhou certa noite que era visitada pelo mestre amoroso. Eu parei, eu dei um pé, eu fico dando uns pera, eu sozinho, sabe? Eu comigo mesmo nos textos. Eu dei um pera aqui e perguntei assim, para mim mesmo: por que Jesus demorou 2 anos para fazer essa visitinha para ela? Por que ele já não visitou logo lá nas primeiras preces, nas primeiras orações, os primeiros pedidos? Tem alguém aí que arrisca responder essa minha dúvida? Tem alguém aí que considera que Jesus está demorando para responder às suas rogativas, seus pedidos, seus desejos? Alguns, inclusive, já contam muito mais do que 2 anos. Eu perguntei outra coisa. E se essa mocinha, e se a Adélia, tivesse desistido antes? 1 ano, você pensou 1 ano pedindo, rogando, estudando, se inspirando e nada, e ela tivesse desistido pelo caminho? São perguntas, né? Mas Jesus a visitou amorosamente. Olha a descrição da visita. Jesus envolvia-se em vasta auréola de claridade sublime. A túnica luminosa, a cair-lhe dos ombros com graça e beleza, parecia de neve coroada de sol. E quem tem a facilidade de criar quadros mentais, vai usando a imaginação e pensando nesse encontro, nessa visita do Cristo, hein? Estendendo-lhe a destra, ou seja, a mão direita, compassiva, né? Cheia de compaixão, o Cristo observou-lhe: Adélia, ouvi tuas súplicas e venho ao teu encontro. Gente, desejas realmente servir-me? Olha a pergunta do Cristo. Aí aqui eu dei um pé e comecei a fazer perguntinha para mim mesmo, né?
O que você responderia para Jesus? Você rogou, suplicou, e agora Jesus está diante de você, querendo que você confirme o que você deseja. No caso dela, o desejo era de se tornar anjo para servir ao lado do mestre. Adélia, você deseja realmente servir-me? Gente, alguma vez você já enviou alguma súplica para Jesus? Se sim, coloque-se agora no lugar de Adélia. Imagine Jesus te fazendo uma visita, iluminada, e te questionando isso. Você acredita que Jesus te ouve? Que Ele ouve as tuas súplicas, os teus pedidos, as tuas rogativas, as suas preces, os teus agradecimentos? Você acredita? Confia plenamente nisso? Você tem certeza do que você pede? Você tem confiança nas suas súplicas? E talvez a pergunta mais importante, e acredito que tenha sido um dos motivos de Jesus ter feito a pergunta para Adélia, né? Você está preparado para receber aquilo que você pede? Sabe qual foi a resposta da mocinha Adélia? Quando Jesus perguntou se ela desejava realmente servi-lo, ela respondeu: sim, Senhor. Ponto de exclamação, com entusiasmo. E aí, né, e o Lúcio ainda complementa, né? Respondeu inflamada, ou seja, exaltada, de comoção jubilosa, ou seja, comovida, gente, com uma alegria extrema. Convencida de que o Salvador a conduziria naquele mesmo instante para o céu. Cadê minha trena? Eu queria fazer uma pesquisa aqui com você agora. Pega a trena aí. Pega a trena que mede percentual. Jesus não decepciona ninguém, você sabe disso, né? Mas nós podemos nos decepcionar com Cristo. Nós podemos. Ele não nos decepciona, mas nós podemos nos sentir decepcionados. Você sabe que tem uma grande chance, diante da posição de Jesus, de nós nos sentirmos decepcionados diante das nossas súplicas, das nossas rogativas, dos nossos desejos, dos nossos projetos? Tem chance? Jesus, então, docemente se volta para ela e diz assim: Adélia, ouve, escute. Antes da gente seguir para a próxima canção, eu queria só lembrar que há alguns requisitos para facilitar ouvir Jesus. E Ele mesmo, por meio da sua mente ligada à codificação de Kardec, lá no capítulo 6, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, as palavras do Espírito da Verdade dizem que é no silêncio dos nossos pensamentos que a nossa alma é cultivada pelo jardineiro divino. Então, o principal requisito para ouvir Jesus é silenciar os pensamentos. É silenciar a mente, não é silenciar a boca. Jesus não falou no silêncio da sua língua. Não. No silêncio dos seus pensamentos. Eu gostaria de dar uma sugestão aqui para nós. A gente pensa nisso, é sugestão, viu, gente? Sugestão é sugestão.
Eu fiquei pensando no que o Pedro disse lá em Goiatuba sobre a necessidade de nós redobrarmos a nossa atenção em relação a tudo o que ocorre durante o Evangelho de Amor. Ele foi muito gentil quando ele se referiu à minha pessoa. Ele foi gentileza dele. Na verdade, a palavra dele quer dizer o seguinte: presta atenção nos recados vindos da espiritualidade. Então, se para ouvir Jesus com êxito é preciso silenciar os pensamentos, tudo que concorre com esse silêncio dos pensamentos deveria ser gradativamente eliminado, deixado de lado, para que o nosso foco principal seja silenciar os pensamentos para perceber a intuição do Cristo. Então a minha sugestão, gente, eu vou caminhar na contramão do que qualquer um que faz live por aí faria. A minha sugestão é que a gente faça um esforço para reduzir ao máximo os comentários durante o Evangelho de Amor. Porque eu tenho observado do lado de cá, e a psicologia, é lógico que ensina isso para nós, né? Enquanto eu estou digitando para aqui, boa noite para não sei quem, e eu tenho que pôr @ fulano de tal, e aí eu tenho que ficar olhando se falou meu nome, será que devolveu boa noite para mim, será que não sei o quê, e eu falo isso, eu clico aqui. Gente, eu estou produzindo um barulho tão grande nos meus pensamentos que nem Jesus tem acesso a mim. Então Jesus está dizendo para a Adélia aqui o seguinte: ouve, escuta. Fica a dica. Cantemos, por gentileza. Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas. Das estrelas, nada vai nos apagar. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor das estrelas. O grande sol reflete a paz. No universo toda vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos
grande sol reflete a paz. No universo toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor das estrelas, filhos da luz do Senhor das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Após Jesus convidá-la a ouvi-lo, a Adélia, ansiosa de pôr-se a caminho do paraíso, replicou reverente: Dize, Senhor, estou pronta. Que beleza, hein, gente? Estarmos prontos para ouvir Jesus. Pensa, é muita preparação, hein? Mas ela disse mais: Mestre, leva-me contigo. Sinto-me aflita para comparecer entre os que retêm a glória de servir-te no plano celestial. Nossa, isso aqui eu dei um pera aqui. E eu fiquei pensando o seguinte: imagina isso, gente. Ó, falar para Jesus: eu estou prontinho para seguir, comparecer lá diante de Chico Xavier. Quem mais? Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, Jeromão, Irmão Sheila, Gandhi, tantos outros espíritos aí. Imagina, gente, nós seguindo Jesus, levando a gente assim pela mão e colocando junto desse povo. E eu, na minha cabeça goiana, eu penso assim: vai ter um intervalinho lá. E o Chico Xavier gostava de um cafezinho. Ele vai passar um café lá para nós, lá. Já pensou sentando assim, tomando um cafezinho com esse povo? Eita! Mas eu disse aqui que a grande chance de nós nos decepcionarmos, não é? Não sei se foi o caso da Adélia. Mas o Cristo sorriu, bondoso, e considerou o seguinte: não, Adélia, nosso Pai não te colocou inutilmente na terra. Temos enorme serviço nesse mundo mesmo. É aí. Olha só. Qualquer um de nós aqui poderia se decepcionar, não é? Você criou uma expectativa, quanto maior a expectativa, quando ela não é atendida conforme o nosso desejo, e no caso dela era um desejo único, pode acontecer de que a frustração nos visite. Vejamos como segue a história. Jesus continua: estimo as tuas preces e teus pensamentos de amor, mas preciso de alguém que me ajude a retirar o lixo e os detritos que se amontoam não longe de tua casa. Olha, ela querendo seguir para os planos mais avançados, e Jesus fala: eu estou precisando de você, Adélia, estou precisando de um servicinho seu, é aí pertinho de onde você está. Será que Jesus precisa de nós para fazer alguma coisa não longe da nossa casa? Pensa aí, Érica Leandro. Cláudia Sanches, será que Jesus tem algum servicinho para você aí, nos arredores da sua residência?
Porque às vezes a gente nutre esses desejos. E muitas vezes não é nem desejos de estarmos ao lado daqueles que retêm glória, não. Às vezes nós nutrimos desejo de estarmos ao lado de outros irmãos nossos aqui, ó, que não estão do lado da nossa casa, nos arredores da nossa casa. Estão lá em Londrina, está lá em Fortaleza, está em Brasília, está em Goiatuba. Aí eu tô lá em Curitiba e penso, nossa, mas aqui em Curitiba tá difícil, tá braba a coisa. Eu podia tanto estar lá em Goiatuba, lá, ó, pertinho do Pedro, daquela turma lá do lar cristão. Às vezes é assim que a gente pensa, não é? Jesus continua, Adélia, meninos cruéis prejudicaram a rede de esgoto a pequena distância, pertinho da sua casa. Eu vou já traduzir aqui para o mineirês aqui. Aí se concentra um perigoso foco de moléstias, ameaçando trabalhadores desprevenidos, mães devotadas, crianças incautas, né? Crianças imprudentes. Vai, minha filha, ajuda-me a salvá-los da morte. Estarei contigo, auxiliando-te nesta meritória tarefa. Vai, Alex, então será que tem alguém aqui próximo, nos arredores da minha casa, que eu posso salvá-lo da morte? Como é que faz para salvar alguém da morte? Gente, se você conseguir apresentar o Espiritismo com um exemplo para alguém que desconhece esse Consolador prometido por Jesus, você está livrando essa pessoa da morte. Porque Allan Kardec, se tem uma coisa que ele fez bem feita, foi matar a morte. E às vezes a gente pensa que livrar da morte é livrar do risco de perder o corpo físico. Mas muitas vezes, milênios, viu? Milênios, a morte foi plantada para nós como uma forma de congelar a nossa evolução. A morte tem matado muitas encarnações há milênios. Livrar uma pessoa da morte é apresentar a continuidade da vida para ela. E isso nós podemos fazer com muita facilidade. E próximo, nos arredores da nossa casa. A menina preocupada quis fazer perguntas, mas o mestre afastou-se de leve. Para fechar o bloquinho, Eclesiastes, livro de Eclesiastes, Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, de chorar, e tempo de saltar. Tempo de esparar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E eu acrescentaria, baseado no contexto da história, há tempo de fazer perguntas, de aumentar a quantidade de perguntas, e há tempo de mergulhar na própria intimidade para buscar as respostas que já estão aqui e agir. Por isso, quando a menina preocupada quis fazer perguntas, o mestre
afastou-se de leve. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Então Jesus se afasta, gente, de leve, e a nossa querida Adélia acorda sobressaltada. Já era dia. Vestiu-se apressada e procurou o local indicado. Você vive apressado? Nós estamos vivendo apressados? Para quê? Pressa de quê?
ela apressou-se aqui para seguir a recomendação de Jesus. E nós estamos apressados para quê? Corajosa, muniu-se de desinfetantes, armou-se de enxada e vassoura, pediu a contribuição materna e o foco infeccioso foi extinto. Mais uma vez, gente, lá estava a mãe, prontinha para ajudar. A discípula obediente, todavia, não parou mais. Tipo assim, Jesus me pediu para fazer isso, eu fui ali, fiz isso, pronto, tá feito. Não, ela continuou. Diariamente, ao regressar da escola, punha-se a colaborar com a mamãe em casa. Olha isso, lembra que agora mesmo, há pouco tempinho, a mãe pedia ajuda e ela se negava, dizendo que o foco dela era se preparar para ser anjo de Jesus? Olha a diferença quando se compreende, gente. É a história que há tempo para tudo. Há tempo de compreender. É preciso respeitar o tempo do outro. Essa mãe aqui, é admirável. Agora está ela aqui apoiando de novo, de uma outra maneira. E sendo apoiada dessa vez. E além de ajudar a mãe, zelava também quanto lhe era possível pela higiene das vias públicas. E ensinando outras crianças a serem tão cuidadosas quanto ela mesma. Olha a dica. Já compreendeu? Você já compreendeu? Respeito com o tempo do outro. Mas você já compreendeu? Zele pelo conhecimento, agindo, ensine e, principalmente, faça. Já entendeu? Faça. Tanto trabalhou e se esforçou que certo dia o diretor do grupo escolar lhe conferiu o título de Anjo da Limpeza. Esse é o título da mensagem, gente, de Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã. Anjo da Limpeza. E ela recebeu o título. Professores e colegas comemoraram festivamente o acontecimento. Foi uma festa na escola. Ali a nossa anja. Tem essa palavra? Anja? Não sei. No meu goianês tem. Ela foi conclamada ali, anja da limpeza da escola. Anjo, viu, gente? Chegada a noite, dormiu contente. Isso aqui é o que eu chamo de travesseiro da consciência tranquila. Não tem um travesseiro melhor do que o travesseiro da consciência tranquila, né? Ela dormiu contente, gente, e sonhou de novo. Sabe com quem? Com Jesus. E Jesus vinha encontrá-la mais uma vez. Nimbado de luz, cercado de luz, abraçou-a com ternura e disse-lhe brandamente: abençoada seja minha filha. Agora, disse Jesus, que os próprios homens te reconhecem por benfeitora, agradeço-te os serviços que me prestas diariamente. Gente, isso aqui tem que ser muito bem entendido, porque senão a gente começa a fazer para os outros, aguardando a recompensa, né? Uma mãozinha daqui, essa aqui já quer pegar. Aqui tem algumas perguntinhas que eu me fiz. Primeira delas, nós prestamos serviço para quem mesmo? Quem é o nosso verdadeiro patrão? E aqui eu confesso para vocês que ultimamente eu tenho pensado nisso. A quem, de verdade, nós temos que prestar contas? Fazer para o outro, mas prestar contas
ao Mestre. Esse entendimento aqui é libertador. Jesus continua: Adélia, anjo de limpeza na terra, serás anjo de luz no paraíso. Como diz o nosso Elton Reis aí, né? Vamos procurar os bueiros entupidos, pertinho da nossa casa, para desobstruir o que está impedindo o fluxo, que está causando foco de moléstia e causando mortes, tornando-nos anjos de limpeza aqui, para nos tornarmos, como consequência disso, anjos de luz no paraíso. Gente, em lágrimas de alegria intensa, mais uma vez, Adélia despertou feliz, compreendendo cada vez mais que a verdadeira ventura, tá? A verdadeira felicidade reside em colaborar com o Senhor nos trabalhos do bem em toda parte. Ponto. Cantemos por obséquio. Muito bem. Gente, que lição é essa, hein? E olha só que o propósito do Neio Lúcio aqui nesse livro é comunicar-se com a juventude, com a adolescência, hein? Quanta lição, pelo menos na minha opinião, né? Modesta opinião aqui. Aprendi muito com essa história de hoje aqui. Então, caminhando para a conclusão da minha participação aqui, eu gostaria, antes de finalizar, lembrar que nesse final de semana, né, hoje nós já divulgamos aí os preparativos, né? Serão realizadas as entregas, né, do Evangelho Fraterno. Até agora, 270 cestas de alimentos. Eu acho que
pelo que eu entendi, as 270 sacolinhas de verduras e legumes enxovais esse mês, eu acho que vai bater o recorde, hein? Porque o povo lá é bom para fabricar menino, hein? Que é isso? Mas tem uns enxovais com colaboração aí de várias pessoas, né? Estão trabalhando, inclusive, durante o EVA aí, em contato com a Lilian, né? E tá dando tudo certo, né, gente? Graças a Deus. Livrinhos para as crianças nós temos também esse mês. Tem mais coisas? Eu nem lembro. Muitos evangelistas mandaram muitas roupas, né? Muito bem. Eu queria deixar um suspense aqui pelo seguinte: preparem-se, porque no mesmo horário em que nós iniciaremos as entregas do Evangelho Fraterno no domingo, que normalmente começa às 10 horas da manhã, vai ter uma surpresa no canal Elizabeth Lacerda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixa um tempinho aí, é 1 horinha só. Deixa um tempinho reservado aí para você acompanhar essa surpresa, que eu te garanto que valerá muito. Como diz lá em Goiás, não vale nem a pena, vale a galinha inteira. Se não valeu, devolva até o ingresso, como diz o povo, né? Tenho certeza, gente, vocês vão ficar muito felizes com a surpresa que tem aí no domingo. Vão conhecer uma realidade muito legal, muito interessante. Vai te ajudar a melhorar o seu domingo, eu não tenho dúvida. Muito bem. Casimiro Cunha, num livro psicografado pelo Chico Xavier chamado Estrelas no Chão, olha que sugestivo o título desse livro e a conexão com o tema dessa noite. Adélia queria se tornar uma estrela no céu. E Jesus diz para ela assim: o Pai precisa de estrelas. É aí, no mundo onde Ele te plantou. Estrelas no chão. O título do poema de Casimiro Cunha, psicografado pelo Chico, é Serviço e Nós. Tem direito a fundo musical, por obséquio? Afirmam irmãos diversos que estimam viver a sós, que Deus em si, tendo tudo, nunca precisa de nós. Mas isso não é verdade. Note junto de você tantas e tantas tarefas, quais as que logo se vê. A criança pede apoio, o lar pede proteção, família ou grupo quaisquer rogam afeto e razão. A terra reclama estradas, do subsolo às alturas, para haver entendimento no campo das criaturas. Palavra roga cuidado para fazer-se entendida. A multidão pede amparo, a rumo certo na vida. A escola pede instrutor, o livro roga atenção, assegurando a cultura na frente da evolução. Doença roga remédio, na prova que se reduz. Penúria aguarda socorro, a escuridão pede luz. Qualquer mal onde apareça, roga bondade e perdão. O bem, quando é bem de todos, espera divulgação. Oficina quer trabalho, nas obras é que se lança, produzindo reconforto, alegria e segurança. A semente quer cultivo, em louvor da natureza. A gleba pede trator, a fonte roga limpeza. Segundo é fácil de ver, no mundo em toda a extensão, a vida em nome dos céus reclama cooperação. Conforme a vida, o serviço, desde o berçário aos museus, é a ficha de cada um no valor perante Deus. Beijo, gente. Bom serviço para vocês aí. Boa noite. Sonha com Jesus, viu? Então nós vamos fazer agora o passe. Permaneçamos numa posição confortável, com a mente ligada a Jesus. Façamos a Ele as nossas rogativas.
que os mensageiros espirituais possam nos endereçar energias que possam equilibrar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso espírito. Quando aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz para me proteger em tudo que eu sentisse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo Ele estaria nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras, jamais me faltaria. Anjo, livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Abra suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Anjo, livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Abra suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Anjo, livra-me
Gente, enquanto a Liz identifica a música aqui, ó, amanhã o tema é bem interessante, hein? Olha a perguntinha aí que nós vamos buscar a resposta, ó. Que mundo é esse? Agora vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por nossas conquistas. E vamos endereçar a Jesus as nossas dúvidas, os nossos anseios, aquelas perguntas que nós não temos resposta aqui na terra, que ninguém pode responder por nós. Vamos chamar Jesus no silêncio dos nossos sentimentos e vamos entregar para Ele os nossos sacrifícios, as nossas dores, as nossas angústias, todos os nossos pontos de interrogação. Porque Ele sabe, Ele vê, Ele alcança. Nós ainda sabemos tão pouco, nós ainda podemos tão pouco, mas Ele pode, Ele sabe, e que Ele nos ouça, e que Ele converse conosco, nos orientando ao que fazer, como fazer, por que fazer, que a voz dEle cale fundo no nosso coração e que Ele, que agora está ligado às nossas mentes, o Mestre Divino, bondoso, gentil, amável, cuidadoso, carinhoso, possa derramar sobre nós, sobre o nosso lar, sobre as pessoas que nós amamos, sobre todos que estão ouvindo agora, muitas bênçãos de consolo, pois nós precisamos do consolo de Jesus. Consolar é colocar luz, que sejamos iluminados por esse Mestre bendito e tão amado, que a nossa água possa ser fluidificada pelas bênçãos de Jesus. Água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre as águas, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Nós agradecemos a Jesus e a toda a espiritualidade que nos concedeu a chance
de estarmos aqui hoje. Muito obrigada, Senhor. Que os nossos irmãos, os espíritos desencarnados que vieram para ouvir, possam voltar em paz para os lares espirituais, para serem direcionados a novas oportunidades. Obrigada, Jerônimo Mendonça. Obrigada, Chico Xavier. Obrigada a toda a espiritualidade. Que essas bênçãos que nós recebemos permaneçam nos nossos lares e nos nossos corações. Que assim seja. Muito bem, meus queridos. Muito obrigada pela companhia. Muito boa noite. Durmam em paz, sonhem com Jesus, conversem com Jesus. E que amanhã nós possamos estar aqui de novo com as bênçãos dele, sob as asas dele, de acordo com a vontade dele. Beijo. Pega seu beijo e guarda no coração com muito amor. Lá vai. Vai com Deus, beijinho. Tchau, gente. Até amanhã. Muito obrigada. Não esqueça do joinha. Beijo.